E a primeira característica que Viciano e Dalmau traçam para o novo constitucionalismo latino-americano é a necessidade desse movimento. Primeira característica, necessidade da existência do novo constitucionalismo latino-americano. Essa necessidade se dá pela necessidade que esses países da América Latina tiveram de combater o neoliberalismo e a exploração originada do neoliberalismo. Então eu vou fazer um resumo de como foram esses movimentos sociais que desembocaram nessa estrutura constitucional. Primeiramente na Venezuela, né? O primeiro movimento de contestação do neoliberalismo na Venezuela foi chamada de Caracazo, que aconteceu em 1989. Milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra a liberalização da economia e a submissão do Estado venezuelano às regras do Fundo Monetário Internacional, propiciada por um presidente venezuelano chamado Carlos Andrés Pérez, que ele for eleito com toda uma pauta de retomar a chamada justiça social, a chamada questão social. O problema é que esse governo de Pérez, ele reagiu violentamente aos protestos. Vários venezuelanos morreram e as ações do Estado venezuelano foram condenadas, inclusive, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. A partir daí, houve um longo processo de instabilidade política que incluiu uma tentativa de golpe de Estado lá em 1992, capitaneada por um capitão do exército venezuelano, por um coronel do exército venezuelano, que ficou muito conhecido na história da América Latina, chamado de Hugo Chávez, né? Ele saiu preso desse protesto, mas saiu muito fortalecido. E esse processo, ao final das contas, culminou na deposição, no fim do governo de Carlos Andrés Pérez e possibilitou a eleição de Chávez em 1998. E a partir daí, a Venezuela passou por grandes movimentações, grandes modificações institucionais. Um outro estado que adotou essas modificações do novo constitucionalismo latino-americano, esse desenho institucional do novo constitucionalismo latino-americano, foi a Bolívia, né? E dois movimentos sociais foram importantíssimos na ascensão do novo constitucionalismo latino-americano na Bolívia. Esses movimentos foram a Guerra da Água e a Guerra do Gás. Tudo começou a partir do governo de González Sánchez Lozada, que ele foi eleito em 93, e o primeiro ato desse governo foi a privatização das 5 maiores empresas estatais bolivianas ligadas à área do petróleo, telecomunicações, linhas aéreas, eletricidade e transporte ferroviário. E aí seguiu-se com uma super privatização do abastecimento da água na cidade de Cochabamba, na Bolívia, a título de um perdão da dívida boliviana de 600 milhões em relação ao Banco Mundial. Bolívia devia 600 milhões para o Banco Mundial, e essa privatização foi uma tentativa de perdão da dívida. A empresa que ganhou isso, a chamada Betchel, ela adquiriu o direito de gerir a água até o ano de 2039. E o seu primeiro ato foi aumentar o valor da água de forma exorbitante. Então, a população foi às ruas protestar contra essa atitude do governo boliviano e essa privatização e o aumento da água na Bolívia pressionou o governo, e aí acendeu a liderança de um movimento e de um líder específico. O movimento é o Movimiento al Socialismo, o MAS, né? Movimento ao Socialismo, e o seu líder é o Evo Morales, né? Que era um cocaleiro, né? E defendia uma pauta de controle do governo das políticas públicas. E o último estado que eu queria mencionar para vocês, ainda nessa característica da necessidade, é o estado do Equador. No Equador teve a chamada Rebelião Forrajida, que houve a deposição do governo equatoriano, tanto do Abdalá Bucaram quanto dos continuadores do Abdalá Bucaram, como Gutierrez, que foi um outro presidente, e a ascensão de Rafael Correa, que governou o Equador pelos 10 anos seguintes. O que é que aconteceu? Movimentos de privatização
no Equador existia grandes problemas com a questão da corrupção. Então, um governo que foi muito corrupto, que foi do Abdalá Bucaram, ele foi deposto, esse governo, por corrupção. E o governo seguinte, que foi Gutierrez, né? O presidente Gutierrez, ele também, sob uma pauta de justiça social, ele, ao final das contas, se aliou aos Estados Unidos e à Colômbia, e ainda quis invalidar o processo de impeachment do presidente Gutierrez, influenciando a Corte de Justiça equatoriana para absolver esse movimento. A população foi às ruas, ficaram na frente da casa de Gutierrez, e num movimento que hoje é um movimento até comum de crítica da política profissional, o grito desses manifestantes é que se vayan todos, né? Que vão todos embora. Né? E Gutierrez, esse movimento na frente da casa dele, e Gutierrez disse, são todos forajidos, né? E aí, quando eu entrevistei, eu morei no Equador para pesquisar o novo constitucionalismo latino-americano, e eu entrevistei Nidia Roborodas, né, que é a presidente da Fundação Pueblo Índio do Equador, e que ela era uma das líderes desse movimento, e ela me disse que eles gostaram, né? Não, nós somos foragidos mesmo, e por isso ficou conhecida como a rebelião forajida, e propiciou a ascensão de Rafael Correa no Equador. Então, esses três movimentos populares, o Caracaço na Venezuela, a Guerra da Água e do Gás na Bolívia e a Rebelião Forajida, foram movimentos sociais que propiciaram a ascensão de líderes de esquerda que promoveram esses três uma mudança institucional radical, que foi chamada de Novo Constitucionalismo Latino-Americano. É claro que outros líderes de esquerda estavam neste todo giro à esquerda. Lembre que essa é a época de ascensão de Lula da Silva no Brasil, Néstor Kirchner na Argentina, Pepe Mujica no Uruguai. Então foi se hoje vivemos um giro à direita, naquela época, anos 2000, foi um giro à esquerda. Então, a primeira característica que Roberto Veciano e Martínez Dalmau põem no novo constitucionalismo é essa ideia da necessidade do novo constitucionalismo de combate ao neoliberalismo e retorno do Estado à administração da sociedade.